Olá, camaradas, futuros diplomatas. Como eu prometi para vocês, eu queria usar esse tempo maior de um link no YouTube, né, de um vídeo no YouTube, para poder discutir algumas questões de TPS que abordam o processo de independência nacional. Eu tenho algumas questões do TPS lá atrás, de 2005, e aqui eu trouxe questões de TPS mais recentes para a gente ver, não é, como esse processo de independência tem sido cobrado no TPS. Então vamos lá, peguei uma questão de 2022 aqui, fala assim, acerca das diferentes dimensões do processo de independência do Brasil, julgue certo ou errado os itens a seguir. Então vamos lá, vamos julgar certo ou errado os itens a seguir. Bom, coloquei aqui um pouco maior, vamos botar um pouco maior? Então vamos fazer aqui, ó, vou botar um pouquinho maior para você ver e minha voz vai ficar em off. Pelo Tratado de Paz e Amizade celebrado no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 1825, o rei de Portugal reconhecia a independência política do Brasil e transferia para o seu filho Pedro, de sua livre vontade, a soberania do império, sobre o império, reconhecendo-o como imperador. Negociado pelo experiente diplomata britânico Charles Stuart, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário do rei de Portugal, o tratado estabelecia que Dom João VI de Portugal reservava para sua coroa, ou para sua pessoa, o título de imperador do Brasil. Esse último ponto de reservar para sua pessoa o título de imperador do Brasil foi muito criticado pelo próprio Charles Stuart. Dizia que era coisa de um rei senil. Sim, aqui o TPS descreve todo o processo de negociação, um resumo do processo de negociação que resultou no Tratado do Rio de Janeiro. Professor, qual é a fonte que você acha mais legal para trabalhar isso? Mais legal para trabalhar isso, na minha opinião, ainda é o Amado Servo. Eu acho que o livro do Uratiotto tem um resumo bem legal, mas eu prefiro o Amado Servo. Até porque o Amado Servo tem um livro só de relações entre Brasil e Portugal, depois das Caravelas. Se você quiser ser mais específico, pega o Depois das Caravelas, que é um livro muito legal. Eu acho um livro muito didático, né? Então funciona para mim sobre essas relações entre Brasil e Portugal no início do século XIX. Beleza? Vamos lá. TPS 2021. Então, vamos para o TPS 2021, questão 47. Deixa eu aumentar aqui, né, porque tem um textinho bem legal. Então, vamos lá. O que importa para a gente é saber o seguinte, olha, o que foi esse texto? O que é esse texto? É um decreto de separação da Secretaria dos Negócios Estrangeiros no dia 2 de maio de 22. Está aqui, ó. Havendo é o rei, meu augusto pai, por decreto e instrução no dia 22 de abril de 1821, em que houve por bem prover acerca do governo e administração deste reino do Brasil, estabelecido entre as outras sábias providências, que o ministro secretário do Estado dos Negócios do reino ficasse pertencendo à direção privativa das pastas de negócios, basicamente o seguinte, o Dom Pedro aqui, ele está falando, é um decreto do Dom Pedro, está dentro daqueles decretos que o Dom Pedro vai elaborar, sendo príncipe regente do Brasil em um contexto de atritos com as cortes portuguesas, dando maior autonomia para o Brasil. Aqueles atritos entre Dom Pedro e as cortes, que tem como um pontapé inicial, né, vamos colocar assim, o dia do fico, e que vai crescendo até, né, a coroação de Dom Pedro lá em dezembro de 1822, vamos colocar assim. Tá? Bom, ótimo. Não é muito comum o TPS fazer isso, colocar uma fonte primária. Os TPS antigos, eles colocavam mais livros, que até era assim que a gente conseguia ter uma referência, né, de como o item é cobrado no TPS. Aqui, ele veio com uma fonte primária. Bem interessante isso. Está dentro do livro do José Bonifácio, não é? Na verdade, isso é uma fonte primária, que está no livro da Fundação Alexandre Gusmão, da FUNAG, sobre o José Bonifácio. Esse é um livro que eu recomendo também, né? Até porque a participação do José Bonifácio no processo de independência é o alvo da questão inteira. A questão inteira foi tirada desse livro. Então, ó, a respeito da participação de José Bonifácio de Andrada no processo de independência, julgue certo ou errado os itens a seguir. Aí eu coloquei aqui
o seguinte, eu escolhi a questão da missão Correia-Câmara, aquela que vai à Argentina e tudo mais, na época ainda que o Brasil era Reino Unido. Né? Então, tá assim, a missão Correia-Câmara, enviada por José Bonifácio ao Cabildo de Buenos Aires, tinha por objetivo estabelecer uma aliança defensiva e ofensiva em coordenação com outras nações americanas, por conta das eventuais agressões europeias. Olha só, você tem alguns erros aqui. Primeiro, que quando a missão Correia-Câmara é enviada, não existe mais Cabildo de Buenos Aires, você já tem a independência da Argentina, né? Seja, se você considerar, não é, você pode botar até, botei menos coisa, né? Podia botar toda ela vermelhinha. Porque se você for considerar a independência da Argentina em maio de 2010, já não tem mais, o Cabildo ficou livre, né? E se você for considerar 1816, aí você tem a implementação da República, né? Então não tem sentido. Agora, o objetivo ali era fomentar o comércio entre o Brasil, o Reino Unido e Brasil, Portugal e Algarve, e a Argentina independente, que na época eram Províncias Unidas do Rio da Prata. Tá? Então esse é o objetivo aqui, não fazer uma coordenação contra outras nações, contra eventuais agressões de potências europeias. Isso não está no escopo dessa missão. Que depois de outubro, né, você tem ela vai mudar, né, a orientação, você vai ter uma mudança de orientação e a ideia vai ser assim, ó, tenta promover o reconhecimento, né, tenta promover uma aceitação por parte de Buenos Aires que a gente está independente. E aí você tem a mudança da bandeira, né, tentativas, não é, de conversas com os principais dirigentes da Argentina, mas naquele momento não rolou. Só vai rolar o reconhecimento com a missão Valentim já em 1823, beleza? Então, essa daqui tá errada. TPS 2019, vamos lá para o TPS 2019. A respeito das origens do processo de independência, lembra que tem muito historiador, e eu coloquei até um pontinho falando sobre isso, um dos posts, né, que eu coloquei. Os historiadores criticam essa linha de continuidade entre as conjurações do século XIX e o processo de independência lá no século XVIII e o processo de independência do século XIX. Mas o TPS já cai muitas vezes assim. Então vamos continuar aceitando dessa forma. Deixa eu aumentar aqui para a gente conseguir ler. Então, assim, ó, tal como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, também conhecida como Conjuração ou Revolta dos Alfaiates, foi uma sublevação formada pela elite econômica local, descontente com os altos impostos cobrados na colônia. No caso da Conjuração Baiana, um dos principais pleitos dos revoltosos era uma abertura dos portos com vistas a permitir a aquisição de algodão britânico a preços mais econômicos. Olha, tem tanta coisa bizarra aqui que fica difícil para a gente falar, mas eu vou falar com vocês, a minha função é essa. Primeiro, você tem gente das elites articulando o processo de conjuração baiana? Sim, mas logo as reuniões começam a ser frequentadas por escravos de ganho, ex-escravos, alfaiates, ou seja, é um movimento que, em sua maioria, é comandado, em sua maior parte, é comandado pelas camadas mais baixas, ok? Outro ponto, não é? A questão da abertura dos portos, eles falavam do livre comércio, falavam de independência da Bahia, falavam de república inspirada na segunda fase da Revolução Francesa, sim. Mas essa coisa de importar algodão britânico, não, eles queriam exportar para a Inglaterra diretamente, não importar produtos, né, algodão da Inglaterra. Então isso daqui tá errado. TPS 2018, vamos lá, no TPS 2018, questão 50. Tendo em vista que o processo de independência do Brasil pode ser compreendido como parte das profundas mudanças que marcaram a história ocidental a partir do último quarto do século XVIII, julgo certo ou errado. Vamos lá. 2, eu vou aumentar aqui, é o item 2 do TPS 2018. Vamos lá. As convenções assinadas no âmbito do Congresso de Viena evidenciaram os esforços da nobreza portuguesa em defender os interesses do reino português em detrimento do Brasil. Isso se evidencia na proibição do tráfico de escravos ao norte do Equador
estabelecida no tratado assinado entre Inglaterra e Portugal. Aqui, gente, é muito fácil, né? Porque, vamos lá. Primeiro, é no Congresso de Viena que o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarve. Naquele momento, Brasil, Portugal e Algarve seriam um só reino. E para defender os interesses brasileiros, que naquela época também eram os interesses de Dom João, afinal de contas, Dom João estava aqui, junto à Inglaterra, a gente não vai querer uma proibição do tráfico de escravos em todo o Atlântico. A gente vai preservar o Atlântico Sul livre para o comércio de escravos, que é a rota África-Brasil, enquanto os portugueses não vão se opor a uma proibição ao norte do Equador. Mas esse cuidado de preservar o sul do Equador mostra que eles estavam preocupados, sim, com os interesses, não é, das elites brasileiras. Em 2017, não é, tem uma questão falando sobre o processo da independência, o contexto, tá? Olha só, é a questão que vai falar também da Revolução Pernambucana. Então, vamos lá, peraí, deixa eu botar aqui, deixa eu aumentar. E aí tá assim, ó. Movimentos de revolta restritos ao ambiente regional, a Inconfidência Mineira e a Conjuração dos Alfaiates na Bahia e a Revolução Pernambucana não visavam a emancipação de todo o território brasileiro. A Conjuração Mineira falava em independência de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Conjuração Baiana, independência da Bahia. Revolução Pernambucana, Pernambuco e arredores. Sim, não se falava de independência do Brasil. Não existia o sentimento nacional. Não podemos falar isso de jeito nenhum. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse breve resumo aqui de como a independência caiu em 5 TPS diferentes. Claro que eu peguei um item de cada um dos anos, né? Em alguns anos você tem 4 itens, outros até mais, falando sobre o processo de independência. Tá bom? Tchau, tchau.